Então agora nós vamos discutir casos de telemedicina da Micromed, e eu vou chamar dois médicos que vão fazer essa apresentação. O Dr. Marco Antônio Bustamante de Lima, que é cardiologista com especialização e pós-graduação em métodos gráficos, e o Gabriel César Romanini de Paula, que é a mesma coisa, um cardiologista, médico e especialista em cardiologia, pós-graduando de métodos gráficos. Bom dia, pessoal, tudo bom? Obrigado, professor, pelo convite, obrigado a todos pela presença. Realmente é um prazer para nós participarmos desse simpósio, em que eu e o Marco nós estamos cada vez mais inseridos no mundo da eletrocardiologia e da telemedicina. Hoje a gente está representando a Micromed, Gisélio, Américo, obrigado por estarem aqui também. E hoje a gente trouxe em especial casos de eletrocardiograma que nós utilizamos na prática diária, né? E alguns desafios que nós temos com os eletrocardiogramas na telemedicina. Tá certo? É diferente de um eletrocardiograma que pegamos no pronto-socorro, em que temos dados, exame físico para associar. Hoje a telemedicina, além de ser muito evoluída, ainda nos traz muitos desafios. Tá certo? É um prazer estar aqui com vocês hoje também. A gente trouxe aqui, na verdade, aquilo que faz parte da nossa rotina diária, né? Tanto na parte de laudo, de exames, na parte de eletro com a Micromed, quanto o trabalho que a gente faz aqui no próprio HC com os residentes de clínica médica e os especializandos da parte de métodos gráficos, para trazer realmente não só a parte, né, de melhoria na parte de avaliação, na parte de interpretação do exame, mas também a gente acaba mostrando o que tem no mercado em termos de telemedicina, o que a gente pode utilizar. Isso também ajuda, na prática clínica, o médico já conhecer essas ferramentas, né? Bom, a gente já foi apresentado, eu sou médico cardiologista, com especialização em métodos gráficos aqui pelo INCOR. Sou médico colaborador do setor de eletrocardiologia do HC da FMUSP e sou coordenador do serviço de eletro, mapa, holter, teste ergométrico e cintilografia da EL Diagnósticos. São 2 unidades aqui em São Paulo. E cofundador da ECG Nau Medicina Diagnóstica, que é uma empresa de telemedicina. Juntamente, eu coordeno o serviço de eletro, teste ergométrico e cintilografia da Prevent Senior. Esses eletros que nós trouxemos para vocês, todos fazem parte da plataforma Micromed, que tem o sistema de transação Tundera, e tanto vem do serviço da Prevent Senior quanto da EL Diagnósticos. A Micromed, né, eles utilizam aqui a plataforma... Aqui é o Tundera, que é o serviço de transação de exames. Hoje a gente trabalha nessa plataforma com a transação de eletros, que é essa plataforma que vocês estão vendo aí. Na verdade, aqui a gente não trouxe nenhum exame aberto para poder realmente proteger a parte confidencial, né? Mas essa plataforma a gente acessa pela internet, em qualquer browser, e também a gente usa para fazer o laudos de mapa. Tá? Então, são as duas plataformas que nós utilizamos hoje da Micromed. Lembrando também que a Micromed utiliza um sistema de transação de holter, tá certo? Então, aqui a gente vai fugir um pouquinho do que o Dr. Bruno comentou, né, da parte de tecnologia, de todas as suas soluções, e a gente vai passar alguns casos de eletrocardiograma, algumas discussões. Fiquem à vontade aí de perguntarem até durante, ou se quiser deixar para o final, mas é interessante. E a gente vai mostrar 10 casos de eletrocardiograma para vocês. Então, esse primeiro, caso 1, paciente com dor torácica no setor de emergência. A gente vai dar um tempinho para vocês olharem o eletrocardiograma, mas é um paciente de sexo masculino, 71 anos, com histórico de dislipidemia, tabagismo e episódios de dor torácica aos esforços há mais ou menos uma semana. Há 20 minutos antes de ECG, incluiu dor ao repouso de forte intensidade associado a dispneia e palpitações. Né? Então, esse é um eletro interessantíssimo. Acho que os residentes que estão aqui, os médicos, ou até que não são cardiologistas, podem ter uma noção boa.
né? Então, para esse caso, foi um paciente que chegou nesse setor de... Né, foi até uma unidade de diagnóstico, mas tinha um setor de emergência lá, e o paciente tinha esse histórico que a gente passou, e a gente foi avaliar pela transação do Tundera, de repente chegou esse eletro realmente grave, né? Então, é um eletro com ritmo sinusal, a gente consegue ver onda P positiva, D1, D2 e AVF. A morfologia da onda P, ela não tem uma duração normal, não tem morfologia apresentando sinais de sobrecarga, amplitude e duração normal, intervalo PR normal. O QRS tem um desvio do eixo acentuado para a esquerda, sendo que o S de D3 é maior que o de D2, configurando então um bloqueio divisional anterosuperior. Então, é um ritmo sinusal taquicárdico, a frequência cardíaca apresenta-se maior do que 100 batimentos por minuto, apresenta extrasístole ventricular isolada, representando aqui, e supraventricular isolada, que tem aqui. Onda P dentro dos limites de normalidade, o intervalo PR também normal, o bloqueio divisional anterosuperior que eu já citei aqui, e o mais agravante, que tem um bloqueio de lesão em região antero-superior. Certo? É possível ver de V1 a V4, um supradesnivelamento do segmento ST, de V1 a V4, até talvez pegando um pouquinho de V5 aqui. Ou seja, quando você tem um aumento de 50% do segmento ST, é denominado bloqueio de lesão. Isso a gente tem uma escala de Sklarowski, Birbon, onde ele diferencia em 3 graus. O primeiro grau tem uma proeminência da onda T, mas não tem elevação do segmento ST. Grau 2, quando você tem elevação do segmento ST sem distorção da porção final do QRS, que esse é o supra que a gente mais pega no pronto-socorro, e tem o grau 3, que é esse que é o bloqueio de lesão que a gente acabou de ver, que tem uma elevação do segmento ST de grande magnitude, ela supera 50% da magnitude da onda R. Ou seja, a porção final do QRS pode ficar distorcida e pode desaparecer o segmento ST. Anatomicamente falando, quanto maior a elevação do segmento ST, isso significa que tem maior comprometimento transmural do miocárdio. Isto é, quanto maior o supra, mais o miocárdio está sendo acometido. Bom, então vamos passar para o segundo caso. Eu trouxe para vocês aqui um eletro de uma paciente do sexo feminino, de 64 anos. Ela é portadora de miocardiopatia chagásica crônica e, no momento do eletro, estava assintomática. Bom, então vamos fazer aqui uma análise passo a passo, que é justamente aquilo que a gente faz com os eletros, com os residentes. A gente senta, discute o passo a passo. Então, o ritmo desse paciente também é um ritmo sinusal taquicárdico. Nós temos uma onda P sem alterações morfológicas significativas. Temos um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, com o PR acima de 200 milissegundos. Aqui nessa imagem talvez não seja muito fácil de ver, mas aqui talvez fique mais claro para vocês. Aqui dá para ver bem, né? Nós temos também aqui um bloqueio do ramo direito, né, que é representado por esse padrão RSR' em V1, e uma duração do QRS em torno de 120 a 130 milissegundos. E nós temos um bloqueio divisional póstero inferior. Tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso. E a repolarização sem grandes alterações. Então, o bloqueio divisional póstero inferior, ele é uma manifestação de um distúrbio de condução intraventricular extremamente raro. Tá? Ele costuma estar associado a outros distúrbios de condução intraventricular. E, nesse caso aqui, era um BRD, que é uma manifestação frequente em pacientes com Chagas. Aqui na América Latina, principalmente, é a principal causa. E, apesar de ser mais comum, nós percebemos essas alterações em pacientes que têm bloqueio de ramo de Chagas, que têm bloqueio de ramo direito e BDAS, o BDPI também pode estar presente. Então, aqui a gente vai analisar passo a passo para ver como é que faz um critério diagnóstico de BDPI, que é uma coisa incomum, então a gente achou que valia a pena trazer. O primeiro passo é realmente perceber um desvio do eixo, QRS
no plano frontal para a direita, ou seja, acima de 90 graus, comumente acima de 110 graus, que a gente vê. Um padrão definido como Qzinho errão, né, morfologicamente, do QRS, em que eu tenho esse padrão em D2, D3 e AVF, sendo que a onda Q em D3 ela é maior do que em D2 e AVF. Nós temos também o R de D3 maior que o R de D2, sendo que o R de D3 tem que ser maior ou igual a 15 milímetros. E nós temos o entalhe na porção descendente da onda R de D3. Ó. Esse entalhe faz parte do diagnóstico. Alguns outros dados que também auxiliam no diagnóstico é um tempo de deflexão intrasecoide, né? Que é a ativação ventricular acima de 50 milissegundos em AVF, V5 e V6. Nesse caso, estava em 60 milissegundos em AVF. E o padrão R-inversão em D1, que a gente não vai perceber nesse exame, porque nós temos um bloqueio de ramo direito concomitante, e as ondas S presentes de V2 até V6, que também, nesse caso, a gente pode observar pela presença do bloqueio de ramo direito concomitante. Só uma correção ali, estava taquicárdico, não estava taquicárdico, estava com 70 e uma coisinha, vamos ver, 350. É verdade. Por volta de uns 70, 71 batimentos por minuto. Perfeito. Pois não. Isso. Na verdade, a gente colocou isso daqui no começo da apresentação. Nós temos aqui um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, um bloqueio divisional póstero inferior e um bloqueio de ramo direito. Na verdade, o diagnóstico de bloqueio trifascicular ele vem realmente sem te determinar que isso é abaixo do feixe de His. Mas, quando a gente tem 3 acometimentos, como esse, um bloqueio de ramo associado a 2 bloqueios intraventriculares, a gente pode chamar de bloqueio trifascicular. Perfeito. Caso 3, então, além do infra de ST. Esse é um caso bem bacana. A gente recebe bastante, na época do métodos gráficos, a gente recebia eletros de bastante colegas e muitos se atiam ao óbvio e acabava deixando passar algumas coisas. Então, esse é um homem de 58 anos, ele queixa-se de dor torácica de forte intensidade de inícios a 50 minutos. Ele foi trazido pelos familiares ao pronto-socorro em que trabalha, em que o médico trabalhava. Assim, deu entrada na sala de emergência e foi submetido à realização do eletrocardiográfico que está acima. Vai dar um tempinho para vocês analisarem. Acho que aqui está um pouquinho melhor. Então, é bem notável o infradesnivelamento que ele apresenta. Eu acho que isso, de cara, todo mundo já bate o olho né? Então, fala, puxa, é um infradesnivelamento, vamos seriar enzimas, vamos ver, acompanhar da forma. Mas uma coisa que é super interessante e que a gente já recebeu até um e-mail de algumas pessoas questionando foi o supradesnivelamento do segmento ST de AVR e V1. Mas não é uma parede consecutiva. Mas essa associação de supra com AVR e V1 é extremamente grave. Então, o diagnóstico eletrocardiográfico desse traçado é um ritmo sinusal taquicárdico, a frequência está a 350 por volta de 110, mais ou menos. Apresenta uma sobrecarga atrial esquerda, tem o índice de Morris em V1, que é o plus-minus, em que a onda negativa apresenta 1 milímetro de amplitude e duração. O intervalo PR está dentro dos limites de normalidade. Esse exercício que a gente faz até com os residentes, né, de métodos gráficos e residentes da USP é muito importante, essa sequência, para que nada deixe se passar. Apresenta-se também um bloqueio divisional antero-superior, tem um desvio acentuado do eixo QRS para a esquerda, sendo que o S de D3 é maior que o S de D2, configura BDAS. Também tem o infra, que a gente, né, falou logo de início, que é bem notável. É um infra de parede inferior, D2, D3, AVF, junto de V3 até V6, que tem até 3 milímetros. Esse infra
Não, perdão. Tem até por volta de 5 milímetros esse infra, e o supradesnivelamento, que a gente falou, de até 3 milímetros em AVF e V1. AVR e V1, perdão. Isso configura extremo risco, traz grande potencial de choque cardiogênico e óbito do paciente. Isso foi descrito por alguns autores. Yamagi, ele falou que essa associação é importante, né, o supra de V1 e AVR, é importante preditor de oclusão total aguda de tronco de coronária esquerda. Grau de intensidade do supra de AVR determina o desfecho, ou seja, quanto maior o supra, pior o prognóstico. A Mizumida também falou que o AVR é um fator independente de doença de tronco de coronária esquerda ou doença ainda triarterial, né? DA, CD e CX. Já John P., ele falou que o infradesnivelamento recíproco de AVF de V2 a V5 correlacionou-se mais comumente com a oclusão de tronco de coronária esquerda, que é exatamente o que a gente tem aqui no traçado. Você. Bom, a gente vai dando segmento aqui, pessoal. Se tiver alguma dúvida, é só parar, perguntar, porque, na verdade... Para um bate-papo mesmo. É para ser uma coisa dinâmica, a gente está tentando tornar isso um pouco mais dinâmico, porque senão fica uma pessoa só falando o tempo todo, né? Mas se alguém quiser perguntar, tiver alguma dúvida, por favor. Bom, esse caso aqui é bem interessante, porque nós recebemos... é um paciente ambulatorial, um exame de rotina, uma mulher de 69 anos, que foi para fazer esse exame assintomático. E o legal desse exame é que ele gerou algumas dúvidas diagnósticas e nós colocamos em discussão no nosso grupo para poder avaliar o que poderia ser esse exame, né? E o que a gente tinha de dado do paciente era realmente só isso, né? Assim, idade, sexo, altura e peso, enfim. Então, quando a gente colocou no grupo, a gente levantou algumas hipóteses. A primeira delas é um BAVT com um escápio juncional e um bloqueio de ramo esquerdo. A segunda hipótese foi um juncional ativo sobre o ritmo sinusal e um bloqueio de ramo esquerdo, que seria uma dissociação isorrítmica, né, que é quando você tem os paces atrial e ventricular independentes. E o ritmo de marca-passo operando em VVI. Na verdade, essa última hipótese ela só foi possível ser colocada quando eu tentei resgatar mais alguns dados dessa paciente e, de fato, ela era portadora de um marca-passo, né? Então, a ideia é, mesmo na telemedicina, então era um ritmo marca-passo operando em VVI, né, no fim. Mesmo em telemedicina, é muito importante que a gente tenha todos os dados do paciente para dar o diagnóstico correto. Aqui, no caso da telemedicina que nós fazemos, a eletrocardiologia, isso é possível ser feito, né? A pessoa pode enviar informações do paciente que vão ajudar o médico a interpretar melhor esse exame. Mas é muito interessante também que a gente pode pensar que a plataforma ela pode oferecer maneiras para que o médico possa, eventualmente, tirar alguma dúvida, né? E, nesse caso, a gente acabou tendo acesso a essa informação. Então, o que a gente traz desse eletro é o seguinte, são algumas dicas para a gente sempre suspeitar da presença de um marca-passo artificial, tentando achar algumas características nesse exame que possam levar a esse diagnóstico. E que foi isso, na verdade, que você acabou levantando no final, né? A gente tem o grupo, né, de médicos que geram o laudo e no começo todo mundo nem pensou na hipótese de marca-passo, mas com essas informações a seguir que o Marco vai passar, foi que ele mesmo, ele falou assim, pessoal, será que não tem marca-passo? Aí todo mundo, puxa, verdade, pode ter marca-passo. Vamos pesquisar um pouco mais a fundo para ver se essa paciente possui marca-passo e que daí o laudo ficaria bem mais tranquilo de ser gerado. Então, assim, o que chama a atenção logo de cara nesse exame é que tem uma dissociação atriventricular. Na verdade, você tem o pace atrial, como eu disse, diferente.
se eu não me engano, a frequência atrial era em torno de 78, 80 e o pace ventricular estava programado para 72 nesse paciente. O padrão morfológico de BRE sempre deve suspeitar essa hipótese diagnóstica, né? A avaliação da frequência cardíaca ventricular, a gente sabe que hoje os dispositivos têm muitos recursos, né, de incremento de frequência cardíaca, isso pode ser muito dinâmico, mas num eletro de repouso a gente pode buscar, por exemplo, frequências mais conhecidas que são mais comumente programadas para o paciente, né, para deixá-lo com uma frequência basal em torno de 60, 70, 72, 75. Então, isso sempre ajuda na suspeição dessa hipótese. E, uma vez que você considerou a possibilidade de ser um marca-passo, você fazer a busca ativa de espículas que ainda não foram visualizadas eventualmente. Então, você passa o olho pela primeira vez, vê o traçado, e quando você vai fazer essa busca ativa, eventualmente você encontra algum sinal de espícula que hoje costuma ser pequeno, porque nós temos muitos eletrodos que são implantados, que são bipolares, e, portanto, a captura desse sinal pelo aparelho ela acaba sendo menor, e isso pode passar despercebido. Alguém quer fazer alguma consideração nesse caso de marca-passo? E realmente foi bem difícil de ver espícula, a gente não viu, nenhum médico conseguiu ver. E aí, depois que a gente viu que o marca-passo estava implantado, a gente conseguiu chegar num diagnóstico. Até agora aqui está indo bem, está indo rápido. Alguém tem uma pergunta? Nesse caso aqui ficou bem difícil, Jô, de ver. Realmente, aqui pode-se presumir que tem uma espícula, mas não dá olho assim, olhando de cara, você vê aquela espícula, né, bem formada que a gente está acostumado quando é unipolar. Mas foi com essas características que o Marco falou que a gente conseguiu levantar a hipótese de um marca-passo, né? E aí, em si, a gente chegou o laudo com marca-passo VVI, e operando em VVI. Vamos lá, o caso 5, as nuances de um simples eletrocardiograma. Tá? Então, essa é uma mulher de 48 anos, queixando-se de fadiga, ganho de peso, sonolência, queda de cabelos e dores articulares. Ela foi fazer o exame, o médico poderia estar pensando aí, desde uma insuficiência cardíaca, uma paciente com anemia, várias as causas, né? E o exame em si, vou dar um tempinho para vocês darem uma olhada. Então, vamos lá. O ECG, aparentemente simples, né? Apresenta um ritmo sinusal, ondas P positivas em D1, D2 AVF, onda P dentro dos limites de normalidades, não apresentando sinais de sobrecarga, amplitude ou duração aumentada. Intervalo PR dentro dos limites da normalidade, está entre 120 e 200 milissegundos. Mas tem uma baixa voltagem difusa, ou seja, uma baixa voltagem em plano frontal, menor do que 5 milímetros de amplitude, e horizontal menor do que 10 milímetros de amplitude. Tem alterações difusas da repolarização ventricular, algumas ondas T estão praticamente do tamanho da P ou até menores, então configurando alteração da repolarização ventricular. A gente pega isso muito, né, em exames de rotina, às vezes só em plano frontal, às vezes só em plano horizontal, e a gente só deixa como baixa voltagem e muitas vezes a gente nem pensa nas hipóteses diagnósticas que o eletrocardiograma pode trazer para a gente. Isso daqui é chamado efeito dielétrico, ou seja, você tem uma baixa voltagem difusa do QRS em todo o traçado. Os diagnósticos diferenciais que podem levar a essa baixa voltagem difusa: um derrame pericárdico volumoso, derrame pleural, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, uma obesidade mórbida, anasarca, hipotireoidismo e doenças infiltrativas cardíacas. Ela, com esse histórico que ela tinha, a gente foi diagnosticado com hipotireoidismo. Então, a gente quer mostrar para vocês que através de um simples eletrocardiograma a gente pode chegar até um diagnóstico de hipotireoidismo, que é uma coisa que pouca gente acaba levando em consideração e valorizando. Outra coisa que é importante, quando a gente vê uma
baixa voltagem, difusa, é olhar algumas nuances que o próprio eletrocardiograma e o próprio equipamento pode ocorrer. Às vezes, o equipamento está ligado a uma tomada ou tem uma queda de energia, ele pode mudar algumas configurações automaticamente. Então, a primeira coisa quando você tem uma baixa voltagem difusa é olhar a amplitude, o ganho do aparelho, se ele está com uma amplitude de 10 milímetros. Nesse caso aqui estava certinho, estava com um ganho de 10. Outra coisa também é a velocidade do equipamento, a velocidade com que o papel passa e é gerado o traçado. Nesse caso aqui estava tudo ok, a gente conferiu várias vezes, estava tudo certinho, teve outros eletrocardiogramas que vinham alterado, e aí a gente tem que pedir para a técnica de ponto que está realizando o exame fazer as alterações na configuração para que venha da forma correta. Muitas vezes você pode ter um ganho aqui de 20, e aí você ter pacientes que a gente acaba dando laudo com sobrecarga ventricular esquerda, ou sobrecarga atrial, e isso daí é um laudo equivocado, porque o ganho está muito alto. Se o ganho também estiver muito baixo, você pode, de 5 milímetros, você pode acabar dando baixa voltagem, nesse caso, como nesse caso a gente deu, mas aqui os valores estavam corretos. Então, esse é sempre importante analisar esses aspectos para que você não gere um laudo equivocado. Nem sempre é o que parece. Isso é um caso super legal que a gente teve esses dias atrás com uma paciente de 59 anos. Ela era portadora de diabetes, hipertensão e Parkinson, tabagista de 50 anos maço. Ela comparece ao pronto-socorro apresentando queixa de mal-estar e desconforto torácico há um dia. Na triagem, ela foi submetida, obviamente, a um eletrocardiograma que chega para a gente avaliar qual o diagnóstico e a melhor conduta. Na hora que a gente pegou esse eletrocardiograma, obviamente, a gente já viu que tinha alguma coisa errada e aí a gente já levantou alguns diagnósticos eletrocardiográficos. Primeiro seria a presença de fibrilação atrial e já pedir para o médico lá da unidade entrar com uma amiodarona endovenosa. Segunda hipótese de diagnóstico, um flutter atrial e fazer uma cardioversão elétrica. Terceira seria uma fibrilação atrial e pela clínica iniciar medidas para síndrome coronariana aguda. Quarto, artefatos de registro e repetir eletrocardiograma ou era um flutter atrial e iniciar a amiodarona VO. Como ela tinha uma história de Parkinson, Parkinson apresenta tremores em extremidades e a gente pediu, entrou em contato com a técnica da unidade para que ela refizesse o exame. Interessante, só falando aqui, a gente colocou esse mesmo eletro e um quiz no nosso site e foi massiva a manifestação de que era um flutter atrial e que a conduta era uma cardioversão elétrica. Então, a gente discute isso agora nos próximos eletros, mas as pessoas que participaram desse quiz, pouca gente realmente voltou para a parte que seria buscar mesmo artefatos de registro nesse eletro. Então, realmente tinha artefatos. Então, tem algumas alterações que você pode fazer, algumas condutas que você pode tomar que podem minimizar esse número de artefatos. Esse foi o segundo eletrocardiograma que foi realizado da paciente. A gente percebe que já diminuiu bastante os artefatos, mas ainda apresenta-se com artefatos e que gera um pouco de dúvida se realmente é um ritmo sinusal, se é fibrilação atrial. Aqui já não dá muito mais margem para falar de flutter, mas a gente já pensou em alguma coisa como fibrilação atrial. A gente deu mais algumas orientações para a técnica e ela refez o exame e aí veio o terceiro eletrocardiograma. E aqui ficou visível que era simplesmente um ritmo sinusal com alterações difusas da repolarização ventricular. Ou seja, como o Marco falou, no quiz que a gente fez, muita gente optaria por flutter e cardioversão elétrica e aí o paciente desnecessariamente ia tomar um choque. Então, algumas técnicas que a gente, algumas orientações que a gente passa para as técnicas que ela utilizem na hora do registro eletrocardiográfico e que ajuda bastante, como nesse caso ajudou, colocar o paciente em decúbito dorsal, relaxado, tirar o sutiã, porque às vezes o próprio sutiã tem aquela alcinha de ferro que pode atrapalhar, ou o próprio sutiã fica em contato com o eletrodo e acaba causando essa alteração.
Preparação da pele, né? Limpar bem a pele, esperar a pele secar e colocar o eletrodo. Um eletrodo de boa qualidade ajuda bastante na fixação do eletrodo com a pele. A tricotomia em homens, quando tem um grande volume de pelos. E colocação de eletrodos. Essa colocação de eletrodos, quando o paciente tem muitos tremores em extremidades, a gente pede para colocar em Mason Licker, né? Aqui é uma colocação habitual de eletro, braço direito, braço esquerdo, perna direita. Por incrível que pareça, a posição de eletrodos colocados nas técnicas aí do Brasil afora, pode até se dizer, muitos acabam colocando de forma visual. Ou seja, elas sempre colocam nessa mesma proporção. É sabido que cada paciente é de uma forma, tem um biotipo diferente, e se elas seguirem a forma visual, colocando V1, V2, V3, V5, até V6, um do lado do outro, a gente vai ter algumas alterações eletrocardiográficas e que não são verdadeiras. É importante sempre seguir a parte anatômica, né? Então, aqui representa bem o V1 e V2, é o quarto espaço intercostal paraesternal direito e esquerdo. V4 é parede anterior, né, clavicular média, e o V3 é sempre entre V1 e V2. O V5 é axilar anterior e o V6 axilar médio. Aqui a gente pede sempre, orienta as técnicas a colocarem no sistema Mason Licker, que é utilizado no teste ergométrico. Aí a gente pede para colocar os eletrodos geralmente em cima dos ossos, porque o atrito com a pele ou com a gordura pode causar bastante artefato. Então a gente orienta sempre elas colocarem os eletrodos em cima dos ossos, na clavícula e crista ilíaca. E sempre manter, quando for colocar os eletrodos, fazer de forma anatômica. Nessa modalidade, a gente tem algumas alterações decorrentes da mudança da posição do eletrodo. Isso pode acontecer principalmente na derivação AVL. Portanto, fica um pouco mais difícil considerar algumas alterações de amplitude nessa derivação para determinar, por exemplo, sobrecarga ventricular esquerda, né, no critério de Cornell, por exemplo. E a gente sempre usa como um subterfúgio nesses casos em que a gente não consegue obter um eletro de maneira adequada, com os eletrodos expostos nas extremidades, para que a gente consiga fazer um diagnóstico, pelo menos um pouco mais acurado, que foi nesse caso, como a gente mostrou. Bom, mais um casinho, a gente está indo, acho que dentro do tempo previsto aí. O caso número 7 é de uma paciente de 44 anos, com sexo feminino, que veio com uma queixa de coração acelerado, de início a 40 minutos. Não tinha sinais de baixo débito, né, sem lipotímia, sem síncope, dispneia odotorácica. E ela é hipertensa, em uso regular de captopril, com um bom controle da pressão. Tinha esses sinais vitais na admissão, 125 de frequência cardíaca e uma PA de 14/9 aproximadamente. Então, vou deixar aqui do lado agora, a gente vai observando juntos aqui. É um ritmo, na verdade, não é sinusal, acho que faltou colocar aqui, na verdade. O ritmo desse exame, na verdade, é o que determina, na verdade, trazer esse exame para cá. Na verdade, a gente percebe que tem uma onda P, né, bem definida aqui em V1, talvez aqui em D2, D3 e AVF, mas é um ritmo que seria taquicárdico, né? E essa onda P a gente consegue perceber, não muito bem em outras derivações, talvez aqui a gente não perceba, mas aqui a gente percebe também, e a gente vê que está bem próximo aqui do complexo QRS, seria um PRQ, digamos assim, né? Então, na verdade, não é um ritmo sinusal taquicárdico. A gente colocou aqui algumas possibilidades para poder avaliar nesse exame, né? Então, seria um ritmo ectópico atrial, uma taquicardia atrial 2/1, fibrilação atrial de alta resposta ventricular e uma taquicardia juncional. Bom, são algumas possibilidades dentro de uma taquicardia de QRS estreito. E nesse caso aqui, deixa eu
V1 seria uma derivação muito importante para a gente poder avaliar o diagnóstico diferencial desse traçado, né? Que, juntamente com o D2, é a que permite a gente avaliar com mais acurácia o diagnóstico diferencial das taquiarritmias supraventriculares, que são as duas derivações que enxergam melhor a atividade atrial, né? Então, nesse traçado, a gente pode observar em V1 que a gente consegue determinar, né, duas ondas P's para cada complexo QRS. Então, a gente tem uma onda P que se segue de um complexo QRS. Logo após, a gente tem uma onda P e uma inscrição menor aqui, que é a onda T desse batimento. A gente pode perceber que essa onda T ela tem uma morfologia um pouco variada, porque, na verdade, pode estar relacionada ao momento em que a gente encontra essa fusão do batimento da onda P com a onda T, mas a gente consegue caracterizar dois batimentos atriais para cada complexo QRS. Então, a taquicardia atrial ectópica ela é um ritmo que é originado numa porção diferente do nosso sinusal, e nós temos uma P distinta, com uma frequência atrial sempre superior a 100 batimentos por minuto. Nesse caso, nós temos 2 batimentos para cada complexo QRS, mas a gente também pode ter uma relação de 1 para 1, né, dentro desse ritmo. Então, uma taquicardia atrial ectópica 2 para 1, ondas P's na frequência aproximada de 250, 2 P's para cada complexo QRS. E aí, a gente trouxe aqui uma lembrança para esse caso, como é que deve ser feita a avaliação das taquiarritmias de QRS estreito, né? Então, a gente sempre faz um conjunto de perguntas. A primeira pergunta é se o RR está regular. Nessa primeira pergunta, a gente já consegue diferenciar, por exemplo, se trata de uma fibrilação atrial ou ainda, né, alguns ritmos de taquicardia atrial com condição AV variável, que a gente pode apresentar o RR irregular. Se tem a onda P, né, e qual é a relação da onda P com o complexo QRS e qual é a frequência da onda P. A frequência da onda P, no caso aqui seria uma onda P', né, que não é uma P sinusal, ela pode auxiliar muito na determinação de diagnósticos diferenciais das taquiarritmias supraventriculares com outros ritmos que também têm uma frequência atrial semelhante. Por exemplo, é muito comum a gente usar esse recurso para fazer um diagnóstico diferencial entre uma taquicardia atrial e um flutter atrial, que muitas vezes pode se apresentar de forma atípica ou não com aquele padrão serrilhado clássico, né, da onda F. Então, a frequência da onda P também auxilia muito nesse diagnóstico. E a relação RP e PR, né, que essa relação ela vai ajudar a gente a determinar os tipos de possíveis de taquicardia. O RP, na verdade, é o intervalo entre a onda R e a P que o sucede, e o PR é o intervalo entre a onda P e o complexo QRS. Então, a gente pode ter taquicardias em que o RP é maior do que o PR ou que o RP é menor do que o PR. Então, geralmente, a gente tem um RP maior do que o PR na taquicardia sinusal, na taquicardia atrial, que foi essa que a gente viu. No caso aqui, tinham 2 ondas P para cada QRS, né? Na taquicardia por reentrada nodal incomum e na taquicardia atrioventricular incomum, que é a de Kummel. E o RP ele é menor do que o PR na taquicardia por reentrada nodal comum e na taquicardia atrioventricular, que, na verdade, tem um fecho anômalo que fica um pouco mais distante. A gente consegue ver, na verdade, um RP em torno de 80 milissegundos, né, que pode diferenciar, aí, no caso, da TRN comum. Já estamos chegando no final aí. Vamos lá. Então, caso 8, sinais indiretos. Esse é um traçado de um paciente de 61 anos, sexo feminino, hipertensa de longa data, com uso irregular de medicação. Ela comparece uma consulta no ambulatório da cardiologia com uma queixa de dispneia que piora os esforços e de início há pelo menos uma semana. Então, esse é o eletrocardiograma. Pode dar um tempinho aí para vocês darem uma olhada. Perfeito. Então, batendo o olho dá até uma assustada na hora que a gente dá uma olhada nesse eletro, mas a primeira coisa que a gente olha é que é um ritmo de fibrilação
atrial de alta resposta, né, uma fibrilação atrial com alta resposta ventricular. Existem algumas formas em que são utilizadas as contas da frequência cardíaca com pacientes com arritmia. A mais utilizada na fibrilação atrial, quando você conta o número de complexos QRS, e geralmente nas tiras, elas têm, no D2 longo, ela tem 10 segundos. Então, você multiplica o número de QRS por 6 e você chega a um valor estimado aí da frequência ventricular. No caso da Micromed, desse equipamento, o D2 longo, né, ou a tira longa, ela tem apenas 8, você deve multiplicar por 8,34. Se você multiplicar por 10, você superestima e acaba errando na frequência ventricular. Então, você multiplica o número de QRS por 8,34, mas aqui a gente chegou, que é sabido que é mais do que 100 batimentos por minuto. Obviamente, a gente não consegue ver onda P, mas a gente tem presenças de onda F minúsculo, né, que é visível aqui no longo, ou seja, não tem P que precede o QRS. A resposta ventricular está de 142 batimentos por minuto. Apresenta sobrecarga de câmaras esquerdas. Mas como assim sobrecarga de câmaras esquerdas, sendo que eu não consigo visualizar a onda P? Aqui, para a gente definir sobrecarga ventricular esquerda, a gente tem padrão strain em V5 e V6, e D1 e AVL, que também é utilizado. Você tem o sinal de Sokolov, que é a somatória de V1 com o de S de V1 com R de V5 e V6, que tem que somar mais do que 35. E nesse caso aqui tem 10, 15, 25, 35, 44 mais ou menos de amplitude. Outra coisa também que tem, era mulher, tem o sinal de Cornell, que é a somatória do R de AVL com S de V3, que tem que ser maior do que 20. E nesse caso tem também. O padrão estranho, como eu já falei, mas e a sobrecarga atrial esquerda? Esse sim é o sinal indireto, né? A FA é um critério indireto para a sobrecarga atrial esquerda. Quando você tem associado a sobrecarga ventricular esquerda, aumenta-se ainda mais a probabilidade de sobrecarga atrial esquerda. Então, os critérios diretos que a gente já conhece muito bem é uma duração aumentada da onda P, onde ela pode ter uma configuração entalhada, bífida, né? Uma morfologia bífida, e que é mais comumente visto em D1, onde tem um intervalo entre os picos de 40 milissegundos. O índice de Morris em V1, que é o plus-minus, já falado anteriormente, e também o índice de Macruz, que é a duração da onda P sobre a duração do PR. E o critério indireto, que é nesse caso que a gente viu, é a fibrilação atrial. Então, você pode dizer no laudo que você tem uma fibrilação atrial com sobrecarga de câmaras esquerdas. Bom, então esse é mais um eletro, um homem de 79 anos, hipertenso, com histórico de AM, sem uso regular de beta-bloqueador, compareceu ao PS com a queixa de dispneia progressiva. Ao exame físico, ele apresenta um sopro ejetivo de foco aórtico, em crescendo, decrescendo. Tá? Vou colocar aqui as hipóteses diagnósticas para esse eletro. Quando você observa... inicialmente, a gente tem que atentar para fazer todo aquele passo a passo para não realmente pensar em diagnósticos equivocados, como, por exemplo, uma taquicardia ventricular. A gente vê uma taquicardia de QRS largo, então, eventualmente, pode passar como uma hipótese diagnóstica. Outra, uma taquicardia supraventricular com aberrância de condução. Uma outra ainda, uma taquicardia sinusal com bloqueio de ramo esquerdo. Ou uma taquicardia sinusal com bloqueio de ramo esquerdo e SVE. Né? Para avaliação desse exame, a gente precisa ter bastante cuidado, realmente, e a gente consegue perceber que realmente nós temos uma onda P bem definida nesse exame. Aqui tem um pouco de artefato, a gente consegue perceber que ela aparece aqui antes do complexo QRS, e em V1 também está muito bem definida, inclusive com um sinal de sobrecarga atrial à esquerda, que é o índice de Morris. Né? Então, nós temos um ritmo sinusal taquicárdico, em torno de 108 batimentos por minuto, 105. E temos uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo que apresenta grandes amplitudes, né, na parede precordial.
então, nas derivações precordiais. E aí, a gente sempre pensa também num diagnóstico associado de SVE, né? Porque temos grandes amplitudes. Mas como é que a gente faz uma avaliação de SVE na presença de BRI, né? Então, o diagnóstico mais comum era fazer uma associação das ondas S de V2 e V5 e V6 ser maior do que 45, a onda S de V2 com R de V5 e V6 maior que 45. Mas, quando a gente vai procurar mais formas de diagnóstico, a gente faz uma busca sobre artigos sobre isso, a gente acha muito pouca coisa. Eu fiz um levantamento, então, assim, o SVE no BRE, ela é diagnosticada, né, com critérios específicos que não aqueles convencionais que a gente usa no eletro sem BRE. Esse aqui é um dos artigos que eu consegui levantar, que foi feito em 2012, foi publicado no Cardiology Journal. Todos os artigos que envolvem esse tema apresentam um N muito pequeno, enfim, tem as suas críticas em relação ao estudo, mas eles podem nos orientar em relação a esse diagnóstico um pouco melhor. O que eles fizeram foi comparar aí eletros de pacientes de dois grupos, né, com e sem o diagnóstico de hipertrofia ventricular esquerda, que nesse estudo foi detectado por meio de uma ressonância. Então, os dois grupos estão presentes aqui, a gente consegue perceber que foram avaliados diversos parâmetros eletrocardiográficos, né, e que houve sensibilidade um pouco mais acurada para algum desses. Foi um pouco mais significativa a diferença entre os dois grupos para algum desses achados aqui, né? E ele conclui, na verdade, mostrando uma tabela de sensibilidade e especificidade para acurácia e de acurácia geral, né, do diagnóstico dessa alteração na presença de BRE. E ele coloca alguns importantes que eu coloquei em destaque aqui, que é a somatória de S de V2 mais o S de V3 maior que 60 milímetros. Isso tem uma boa acurácia diagnóstica e boa sensibilidade e especificidade. Assim como o S de D2 ou S de V2 ou S de V3 associado ao R de V5 ou de V6 maior que 40. E o R de AVL com S de V3, que é o sinal, que é o índice de Cornell, né? Que, na verdade, para a BRE, a gente vai utilizar 37 milímetros como referência. Então, se a gente voltar aqui no exame, a gente consegue perceber que a gente tem a sobrecarga atrial esquerda como um critério de átrio esquerdo, que também pode ajudar a ser indireto no caso de um bloqueio de ramo esquerdo. A presença do átrio esquerdo pode auxiliar nesse diagnóstico. Temos a morfologia, né, com S ampla de V3, só a S daqui tem 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Somado a esse R de AVL, com certeza dá maior que 37. E aqui também a gente tem ondas R bem amplas. Então, assim, é um eletro que, a priori, a gente bate o olho, não tem dúvidas que tem uma sobrecarga mesmo, né? Só que, em alguns casos, isso é bem tênue. Então, esses índices podem ajudar a gente a avaliar melhor a sobrecarga ventricular esquerda na presença de um bloqueio de ramo esquerdo. Acho que tem mais coisas aí. Como é que você explica um daqui, um Qzinho bem pequenininho que tem D1 e AVL, e a fratura do QRS, D2 e D3 AVL? A gente tem... Isso é importante porque explica o histórico de infarto dele. Na verdade, aqui a gente tem um padrão... Acho que dá para falar, na verdade, de um BDAS também aqui, porque aqui a gente teria que calcular pela área, né? Eu acho que a gente pode imaginar que isso teria que ser um pouco mais acurado, mas a possibilidade de ser um BDAS, e essa onda aqui poderia ser explicada por isso, né, em D1 e AVL, ou, eventualmente, essa porção entalhada que a gente vê aqui na parede inferior pode estar relacionada com um distúrbio da condução intraventricular que pode ter relação com uma área de necrose prévia, né? Era isso, professor? Alguma coisa? Eu acho que pode ter uma separação elétrica ventricular, né? Tem muito, em D2 principalmente, o RS está quase igual, né? Talvez a proporção É o sinal de de R Fagundes? de D2 a 3 ABF seja ventrículo direito, a posição do S ventrículo esquerdo. Entendi. E essa onda aqui está bem marcada, mais marcada em AVL do que em D1, né? Uhum. Talvez seja
aquele sinal do Chapman, que você mesmo já apresentou lá Verdade. no serviço, que é sugestivo, é um sinal indireto de probabilidade para a área nativa de parede anterior, poder explicar o infarto, o histórico do infarto que ele já teve. Bom, então para fechar aqui, a gente trouxe mais um caso que esse, assim, o volume que a gente acaba vendo no dia a dia, as coisas vão aparecendo de forma até um pouco repetitiva, né? E a gente conseguiu achar aqui um conjunto de casos que pudesse trazer alguns conceitos. E a gente traz aqui no final um desafio para vocês aí. É uma mulher de 71 anos, hipertensa e portadora de artrite reumatoide, em uso de losartana, metotrexato e hidroxicloroquina. É um exame feito ambulatorialmente. Se alguém quiser dar uma opinião aí, quiser falar alguma coisa. Essas eram as únicas informações que a gente tinha da paciente. Alguém se habilita? Bem, eu gosto de desafios. Bem, o ritmo é de fibrilação atrial, né, um ritmo irregular, QRS estreito. Eu não vejo onda P, então fica nítido que é uma fibrilação atrial. Essa paciente ela também tem critérios para sobrecarga ventricular esquerda, né? O strain, um R nas precordiais esquerdas com alta voltagem, a própria fibrilação atrial entra como sinal indireto de sobrecarga atrial esquerda. Mas o que chama atenção no caso dessa paciente é a história clínica, porque é uma paciente que usa hidroxicloroquina. Esse medicamento é um medicamento que ele pode causar lesões no sistema de condução. Então, todo paciente que tem artrite reumatoide e que você vai introduzir uma droga como essa, é muito importante você fazer um eletro prévio e seguir essa paciente com eletros seriados, porque essa droga ela pode lesar o sistema de condução, ela causa uma lesão vacuolar, né, nas células do sistema His-Purkinje, e, eventualmente, esses pacientes podem evoluir com bloqueios avançados, bloqueio atrioventricular total. Então, o que a gente observa ali em relação àqueles QRS alargados, né, é como se fosse uma espécie de um escape, ou até mesmo um ritmo idioventricular, né, mas considerando que ela usa hidroxicloroquina e que o complexo QRS alargado, ele vem ali, se você pegar o RR médio, ele vem depois do RR médio, é bem provável que seja um escape. Então, eu diria que essa paciente ela tem uma lesão importante no sistema de condução e que esses complexos alargados seriam escapes ventriculares. Essa foi a abordagem inicial que a gente realmente fez para esse caso. Inclusive, eu tinha até comentado com a pessoa que enviou esse exame a respeito disso, da possibilidade de escapes, e aí ela mandou para mim depois uma mensagem dizendo que a paciente tinha um marca-passo implantado havia 3 meses. Então, esse caso ele resumiu um pouco de tudo que a gente viu aqui hoje, né? Porque, de novo, né, assim, a gente tem, sempre que a gente percebe um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, em que a gente tem, nesse caso até mais do que no outro, né, um ramo esquerdo que não progride a onda R até V6 e que apresenta, no caso aqui, um RR, né, que gera uma frequência de 60. Tudo bem que a gente não tem outros aqui para poder avaliar, mas que também é um escape, ou seja, que é um ritmo tardio, aí fica bem mais fácil fazer o diagnóstico, realmente um marca-passo VVI, que é o que essa paciente tinha, né? Então, é válido, assim, tudo que você falou foi assim, exatamente... Foi o pensamento inicial nosso. A gente levou para esse lado também, falou a respeito de escape ventricular e tal, mas aí ela veio trazer a informação de que ela tinha um marca-passo e depois a gente laudou diferente. Né? O problema é que todos os pacientes que usam marca-passo na casuística de vocês não estão em programação bipolar, né? Aí fica complicado de ver a espícula, né? Mas realmente essa é a segunda possibilidade para esse caso aí, né? E realmente isso que você falou
grande obstáculo, né, para a gente, torna essa avaliação muito mais difícil. Então, a informação da presença ou não de um marca-passo, ela pode ser muito importante para o seu laudo. Então, toda vez que você tiver dúvida diagnóstica sobre isso e levantar essa hipótese, busque isso, porque isso pode fazer diferença no seu laudo, né? A gente sempre pede também nos nossos serviços para que um paciente, quando tiver marca-passo, de alguma forma a gente ter acesso à carteirinha de marca-passo do paciente para ver qual que é o modo que está o marca-passo do paciente. Isso daí tem auxiliado bastante a gente na hora de gerar o laudo, né? Esse caso aqui para a gente foi muito importante. E ele foi logo após aquele próprio caso que a gente também mostrou de marca-passo, né? Foi logo uns dias depois, então a gente já estava meio esperto com a situação anterior, a gente falou assim, puxa, será que não pode ser um marca-passo? E aí foi ver e realmente tinha um marca-passo. Então, é isso aí, juntando todo o conhecimento que a gente já trouxe aqui nessa aula. O Acácio já comentou tudo isso daí, o escape. Será que tem, né? A gente começa a buscar se tem espícula ou não, né? Em D2, D3 AVF, se a gente voltar aqui nesse maior. Será que tem espícula nesse batimento aqui, né? A gente fica sempre querendo procurar. Mas, enfim, é difícil realmente por ser bipolar, né? No caso aqui. A sobrecarga de câmeras esquerdas, né? Com a FA sendo o critério direto e o padrão de strain. E aí a gente fecha o diagnóstico desse eletro. Opa, passou direto aqui. Dúvidas, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Acho que está dentro do prazo, né? Fizemos aí os 10 em uma hora, né? A ideia aqui, na verdade, era mostrar um pouco do universo que a gente convive aí diariamente de telemedicina. O volume de exames que a gente consegue receber é bastante grande e a casuística acaba sendo bastante interessante aí, né? A gente quis aproveitar o momento para trazer mais sobre a parte de elétrico, e fica uma discussão um pouco mais dinâmica e, na verdade, é o nosso grosso hoje. A gente trabalha bastante com elétrico, também trabalha com outros exames, né, como mapa, Holter, teste ergométrico, inclusive à distância, mas o elétrico sempre traz um desafio pontual assim, que é interessante, né? Acho que é a base para tudo aí. Perfeito, pessoal. Eu queria agradecer ao professor José Gringler, toda a equipe da FMUSP, o pessoal da Micromed também. Sem dúvida, é sempre enriquecedor discutir esses casos, porque a gente também acaba estudando novamente e aprendendo cada vez mais. Então, se tiverem dúvidas, depois quiser discutir, a gente conversar, a gente aprender junto, a gente está à disposição. Tá bom? Uma boa manhã para todo mundo. Eu queria aproveitar que ele tem um tempo e aproveitar a presença da Gisele, do Américo, da Micromed. Como nós estamos discutindo muito do mercado, a primeira palestra foi sobre telemedicina, mercado, eu queria que você, um dos dois, ou os dois, comentassem um pouco da aparelhagem que vocês têm e como é que está o mercado, e qual a vantagem competitiva da aparelhagem de vocês também, eventualmente. E depois eu queria aproveitar a presença dos dois que são coordenadoras de um sistema de laudo, um app, né? um sistema para você dar laudo de eletro online, e também qual a posição de vocês em relação a isso. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui de apresentar um pouquinho da gente. A Micromed é parceira do INCOR, é parceira da telemedicina no Brasil. Há 23 anos atrás, a gente começou criando o nosso eletro digital, e, em seguida, a gente viu a possibilidade desse eletro ser transitado via internet, isso há alguns anos atrás. E a gente vem trazendo algumas facilidades no sistema tanto de eletrocardiografia, mapa e Holter, para justamente levar a saúde onde não se encontra, né? A telemedicina tem essa pegada, essa facilidade, e a gente criou um sistema bastante simples, tanto para o médico como para o usuário da ponta, que facilita o acesso à saúde à distância. Desculpe. Então, o sistema Tandera ele veio justamente para trazer essa facilidade, como os doutores mostraram, até pelo celular ele consegue laudar
o exame de ECG. A gente em breve está trazendo também o exame da MAPA, isso é novidade para vocês, para o ECG, para dentro do celular também. E logo, num curto espaço de tempo, também vamos trazer algumas novidades com relação a Holter. Por que essa vontade de trazer isso para dentro do celular e para trazer facilidade? Porque a gente está salvando vidas, né? Nós fizemos uma aplicação nova no nosso sistema em março, e em agosto eu fiz um levantamento para a empresa e nós salvamos 306 vidas. Aliás, os médicos salvaram 306 vidas de março para cá utilizando uma ferramenta que tem no nosso sistema. Nem todos utilizam. Então, a grande vantagem disso que a gente está mostrando e que os doutores conhecem e está à disposição de vocês para conhecerem é a facilidade de uso do sistema, a facilidade de acesso, a tranquilidade na ponta de você oferecer saúde e salvar vidas. Isso acho que é a grande pegada que a gente tem passado para vocês, né? Obviamente é um negócio, como todos, e também tem esse apelo, né? Em breve a gente vai trazer também o laudo estruturado, que justamente vai ajudar bastante aos doutores que prestam serviço para grandes redes, para dizer quantidade de exames que deram tipo de alteração, né? Então, e isso para uma grande rede é importante você saber. Olha, no rol de tantos exames que você fez mês, tantos deram esse tipo de alteração. Quer dizer, isso para um plano de saúde é uma informação bastante relevante. Para um hospital também é uma informação bastante relevante para ele se preparar para esse tipo de coisa. Então, são informações que isso já está funcionando, né? Eu devo lançar essa facilidade do laudo estruturado nos próximos 30, 60 dias no máximo. Tá certo? Bom, eu fico à disposição de vocês, eu vou estar aqui junto com vocês tomando um café, eu e a Gisele. Gostaria de agradecer ao Dr. Gringer a possibilidade, tá certo? E estamos à disposição, tá certo? Obrigado. Muito obrigado. O que vocês dois têm a falar sobre a experiência de vocês de laudar eletro, telemedicina? Em eletrocardiologia. Saindo do zero, né? Bom, nós temos uma formação recente, relativamente, né? Terminamos a residência de métodos gráficos aqui no INCOR em 2016, e já nessa época encabeçamos um projeto de dedicação para a telemedicina, e isso levou à criação de um aplicativo de celular chamado ECG Now. Esse aplicativo está disponível na Google Store e na Apple. E a ideia é permitir ao médico que está à beira do leito solicitar uma segunda opinião de um exame no qual ele teve dúvida. Então, ele aciona o aplicativo, tira a foto do eletro, encaminha para a gente. Nós temos hoje um grupo de 18 médicos com formação no INCOR, no Dante, que são médicos cardiologistas com subespecialização em alguma área que envolva o trato com o eletro diariamente, né? Então, métodos gráficos, arritmia clínica, eletrofisiologia, marca-passo, enfim. E esse exame chega para a gente libera o laudo em até 10 minutos, e o médico que está à beira do leito ele pode ter uma opinião, um diagnóstico eletrocardiográfico que vai auxiliá-lo a ter a sua conduta, né? Então, isso está disponível. A gente está vivendo uma fase agora de reestruturação. O que está no mercado é um MVP, é um produto mínimo viável, em que a gente testou essa possibilidade, viu que deu certo, e agora a gente está reestruturando a empresa e o próprio aplicativo para poder atender maiores demandas e também clientes corporativos, grandes planos, enfim, aquilo que realmente possa trazer um volume maior, né? E com muitas funcionalidades que irão além do laudo, que vão permitir também a gestão desse banco de dados, enfim, de algumas notificações mais críticas de exames. Tudo isso a gente vai trazer. Isso está previsto para sair agora em janeiro. Então, quem quiser acompanhar, é só entrar no site, ECGNow, de agora, né, now.com.br, e você pode ter acesso a todas as informações do nosso serviço lá. Como o Marco falou, a gente terminou a residência no início de 2016
E como a gente atua muito, ainda na época, fazia muito plantão, a gente viu um nicho em que ainda estava em muito déficit. Grandes empresas atuam hoje de forma mais institucional, corporativa, e a gente entendeu que muitos dos serviços que não tinha essa assessoria de laudos de eletrocardiograma, os médicos ficavam sem respaldo. E a gente criou essa ferramenta médico a médico, para que ele mesmo possa ter esse serviço e mandar para outros médicos e possa tirar essa segunda opinião, né, na telemedicina com o eletrocardiograma. E isso, na nossa residência, na prática médica, quando os amigos, né, recém-formados ou residentes sabiam que a gente fazia cardiologia, era de praxe, como o próprio Bruno falou na apresentação dele, de utilizar o WhatsApp. Tirava foto, mandava, só que muitas vezes ou eu estava dormindo, ou também estava de plantão, ou estava na residência e não podia responder na hora. E aí ele ficava sem o laudo daquele momento que ele precisava. E aí foi que despertou essa ideia para a gente, em que a gente podia transformar de uma forma profissional e que a gente pudesse atender o médico, né, pessoa física, diretamente. E isso realmente tem despertado bastante interesse dos médicos, que têm utilizado bastante o aplicativo. Como o Marco falou, nós temos 18 médicos hoje que prestam serviço para a gente, todos com especialização na área de eletrocardiologia. Então, tem sido uma grande descoberta, aí, realmente um grande desafio, mas tem sido muito bacana. A gente também está à disposição de também discutir novas ideias, novas parcerias, né? É isso, pessoal. Tá bom? Muito obrigado, viu?